Bem, meus amigos, bom dia. Então, aí mais uma manhã, né, aqui Bom dia. na nossa disciplina de desenvolvimento de plataformas computacionais de apoio à tomada de decisão do Instituto Militar de Engenharia. Hoje eu dividi a aula em dois momentos. Então, no primeiro momento, vamos levar aí mais ou menos de 8 até as 10 horas. Eu convidei o professor Daniel Moura para bater um papo com a gente. O professor, ele é professor lá da Universidade Federal de Campina Grande. Ele vai falar um pouco mais aí da vivência dele, né? Nós já amigos aí já de longa data, né? Ele é o coordenador geral, o CEO do Simpósio de Engenharia de Produção, do CIMEP. Já até aviso de antemão, né? Esse ano teremos aí o 8º CIMEP, e por conta da pandemia, será no dia 26 de setembro, vai ser um sábado, o dia inteiro. Então, para quem nunca participou de um simpósio, é uma excelente oportunidade, né? Porque já que será feito remotamente, não teremos lá aqueles custos envolvidos, né, com passagem aérea, hospedagem, né? Então, quer dizer, todo mundo pode participar. Então, o professor Daniel é o coordenador geral do CIMEP e é professor lá da Universidade Federal de Campina Grande. Aqui entre nós há vários alunos dele, né, o Danilo, entre outros, Isso. que vai assistir nessa apresentação. Então, de antemão, já agradeço aí a disponibilidade do professor Daniel. O professor Daniel é um parceiro também do SPOLM, do Simpósio de Pesquisa Operacional e Logística da Marinha. Ano passado ele deu uma palestra, deu uma aula, participou ativamente, trouxe os alunos dele, levou o Danilo. Então, é uma parceria aí que tende a se perpetuar por muitos e muitos anos, né? E a ideia é essa, é sempre juntar gente com gás, sempre juntar gente que quer trabalhar, né? E hoje o professor Daniel ele vai falar um pouco para a gente sobre manufatura aditiva, que é uma das várias especialidades dele, né? E aí vocês podem ficar se perguntando, né? Ué, mas o que tem a ver manufatura aditiva comigo, né? Estou aqui no mestrado em sistemas de computação, no IME. O que eu tenho a ver com isso? Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Porque sem computação não há manufatura aditiva, né? Então você tem uma série de questões aí, de automatismos, né, tratado pela computação para permitir que a manufatura aditiva aconteça. E fora a questão de segurança também, né, de criptografia, nós vimos aí atualmente aí a invasão, né, de vários sistemas aí de montadoras, né? Se um hacker maluco desses invade o sistema de uma montadora, de uma Toyota, para tudo, para a produção geral daquela planta, né? Então, é um tema o tema que ele vai falar hoje, eu tenho certeza absoluta que é totalmente transversal com o nosso, da computação. E eu acho que justamente assim, dessas ideias diferentes e tal, que podem surgir excelentes insights, né, para a gente propor aí novas soluções, né, igual a Paula esses dias falou sobre a metodologia TRIZ, o Cláudio sempre fala de inovação. Então, eu acho que é disso que, né, quando junta matemática, manufatura aditiva, computação, TRIZ, quando junta isso tudo na nossa cabeça, bum, sai uma ideia sensacional, né? Então, por isso que eu gosto de fazer essa abordagem assim, né? Tá bom? Então, de antemão, muito obrigado, professor Daniel, e fique à vontade a hora que você quiser, tá? Vamos lá. Obrigado, comandante. Todos me ouvem, tranquilo? Sim, professor. Alto e claro? Pronto. Alto e claro. Sim, professor. Bom, obrigado.
Comandante Marcos, um grande amigo que conheço desde o CIMEP, no Recife. CIMEP, eu não lembro qual foi o seu terceiro ou quarto, já está no oitavo. Para mim é muito bom, é uma honra estar aí dividindo hoje essa aula com ele aí no IME. Né? Todo engenheiro quer estar no IME, então depois de muitos anos eu estou dando aula no IME, então para mim é bastante honroso estar aqui com vocês hoje, certo? Eu vou falar só rapidamente a minha formação básica, para vocês entenderem o contexto do que eu vou pensar hoje. Eu sou engenheiro de produção mecânica, então a minha ideia de conversar com vocês hoje é mostrar para vocês aplicações reais de manufatura aditiva dentro do mundo da engenharia. E aí a gente vai caminhar nessa apresentação através justamente da engenharia de produção associada à indústria 4.0. Não poderia ser diferente, né, já que eu estou falando de manufatura aditiva, e com alguns ingredientes da computação. Também não poderia deixar de ser diferente quando eu comecei a trabalhar com o Marcos, e aí parece que ele chama as pessoas para isso, né? A minha tese, por exemplo, foi um modelo matemático, então, de alguma maneira, a gente também começa a colocar dentro da manufatura aditiva determinados elementos. A gente precisa também ter ideias de programação, de computação assistida, né? Então, assim, como ele já falou, é bem interessante e o tema é completamente pertinente ao que vocês estão estudando. Então, eu acho que é uma contribuição, deve ser uma contribuição bem interessante para a formação de vocês. Vamos aqui compartilhar a tela, né? Onde é que faz isso aqui? É aqui no Share Screen. Aí embaixo tem uma setinha verde. Vamos lá. Aí você vai ali, escolhe o teu PowerPoint, acabou. Pronto. Aí, foi. Vamos lá. Vamos para cá. Bom. Aí. Ok, né? Então, por isso a vocês, a ideia é falar é uma introdução à manufatura aditiva. Então, primeiro, não posso estar falando de manufatura aditiva sem a gente conversar um pouco sobre indústria 4.0. E para isso eu preciso perpassar pelo longo caminho em que a gente saiu. Lá, eu não vou me ater muito a esse primeiro slide aqui, essa primeira parte, em que a gente saiu da nossa época de revolução industrial, lá, né, final do século XVII, começo do século XVIII, na Inglaterra, em que a gente caminhou até hoje, indústria 4.0. O que nos interessa é entender em que a gente saiu de um processo em que tudo era muito manual, em que o artesão ele dominava todos os seus processos, e que, paulatinamente, esses processos eles foram sendo quebrados e distribuídos, né, entre novos processos, em redução de tempos e movimentos, a adoção de novas tecnologias, acréscimo de máquinas, ao passo que a gente veio de um cara que conhecia tudo até a era dos sistemas cyberfísicos, que é o que a gente se encontra hoje. Então, na verdade, a gente que eu falo, não o Brasil. O Brasil ainda está exatamente, todo mundo vê a setinha, né, do mouse? O Brasil está aqui exatamente no meio, indústria 2.5. Veja que aqui, ó, a indústria 2.0, o marco dela é ali pós-Segunda Guerra Mundial. Nós estamos aqui na metade. Nós nem chegamos na indústria 3.0. Que dirá aqui. Aqui a gente está falando de Japão, de Alemanha, de Estados Unidos. Então, a maioria do nosso tecido industrial, a maioria do nosso parque industrial está aqui. Minimamente, a gente tem alguma coisa aqui e quase ninguém a gente está aqui. Então, esse processo todo de sair do 1 para 4, que envolve, conforme vocês podem ver aqui embaixo, aumento de produtividade por meio de automação. Ora, a automação está altamente ligado, né, a robô, por sua vez, a computação. Digitalização de produtos em um ecossistema interconectado. Quando eu falo em um ecossistema, eu estou falando em uma maneira sistêmica de enxergar processos.
Então, a minha fábrica já não é mais uma fábrica dividida em departamento. Departamento A, departamento B, departamento C, departamento D. E sim um grande ecossistema tal qual é uma natureza, em que tudo se comunica. Outro porém, os dados gerados hoje moldam os produtos de amanhã. Veja que a possibilidade de reconhecimento do que o meu consumidor necessita, né, e a possibilidade de reconhecimento desses dados fazem com que, em velocidade ímpar, eu reconheça o que o meu consumidor quer. Então, eu tenho tempo de receber esses dados, processá-los e entregar de maneira muito mais rápida aquilo que o meu consumidor deseja. E aí, traduzindo em miúdos, isso aqui se chama-se gestão da qualidade, né? Fazer a coisa certa. E aí, prever o que vai acontecer antes de a linha de produção parar. Se a gente tomar em conta esses 4 pilares, a gente está falando em sistemas integrados, a gente está falando em Big Data, a gente está falando em segurança da informação, a gente está falando de internet das coisas, né? A gente está falando de simulações, a gente está falando de Smart Factory, ou seja, eu começo a entrar aqui em indústria 4.0. E, naturalmente, os pilares da indústria 4.0, além desses que eu vos falei, acrescente-se manufatura aditiva, né? E realidade aumentada. Então, assim, o leque de opções que a gente tem para trabalhar com a indústria 4.0 é muito extenso, muito grande. As possibilidades de trabalho hoje em indústria 4.0 são vastíssimas, tá? E aí, o que é que significa, né, manufatura aditiva? Oi. Só um comentário. Nesse quadro, eu acho que tem 2 tecnologias que vão ser extremamente... Cara, eu penso o termo em inglês, desculpa. Enablers disso que não estão capturados aí. São o advento do 5G, que vai chegar em algum momento, Sim, e sim, é sim. computing. Sim, Mas vão sim, ter sim. tecnologias enablers, habilitadoras, eu não queria trazer como habilitadoras, mas que vão alavancar isso. Com certeza. Com certeza. E aí a gente vem para cá, para a manufatura aditiva, e aí o que é que ela é, né? Veja que já começa falando que é uma camada, né? É uma camada que se baseia em adição, né? E que escala em 3 dimensões, a partir de um projeto em 3D, né? Que originalmente era chamado de 3D Printing. Então, ou você vai chamar de manufatura aditiva, ou você vai chamar de manufatura 3D. Mas que o cerne da coisa significa construção layer by layer, né? Camada após camada. Então, se a gente for parar para pensar, o que é a manufatura aditiva? É como se fora a gente construir um prédiozinho. Então, a gente vem com a sapata, depois a gente vem com o pavimento, depois a gente vem com outro pavimento, e assim sucessivamente. Layer by layer, camada por camada. Daí onde vem aditiva. A gente vai adicionando material por material, camada por camada. Alguns números que são importantes, né? Já que a gente está trabalhando com exatas, é importante que a gente fale de números. Então, vejam que de 2006 até 2018, 2005 a 2018, a quantidade de patentes, não é, ou de requerimentos de patentes ou applications, né, que são possibilidades de aplicações. Se vocês olharem ali no lado direito, os grandes grupos, General Electric, United Technology Groups, Boeing, Siemens, Hewlett-Packard, todos esses aí, vejam que o crescimento é gigantesco quando a gente fala em patentes relativas à manufatura aditiva. Prestem atenção que os americanos, habitualmente, né, são os líderes neste aspecto. Do mesmo jeito acontece quando a gente procura por 3D Printing. Neste caso, a China tomou o posto dos Estados Unidos, não é, como sendo a maior potência em aplicação de patentes. Então, só algumas coisas. Outra coisa, o Global Additive Manufacturing Marketing, ele diz algumas coisas interessantes.
outros dados importantes. E o mais importante de todos, além desses aqui que são autoexplicativos, prestem atenção, por exemplo, que as principais indústrias consumidoras de indústria 3D, aeroespacial e defesa, né, equipamentos, automotiva e médica, essa daqui talvez sejam as mais conhecidas de vocês, né? As de produtos eletrônicos, arquitetura e educação e pesquisa. Por exemplo, eu e Danilo, nós nos encaixamos aqui em educação e pesquisa e a gente tem um projeto com a Universidade Estadual da Paraíba. Qual é o nome do laboratório do professor Misael, Danilo? NUTS, Núcleo Tecnológico de Saúde. Isso. Que o professor Misael é o único laboratório certificado na região Nordeste para produzir justamente próteses a partir de manufatura aditiva. Então, o professor Misael, o laboratório dele é multimilionário. Parece um negócio, um laboratório da NASA, sem nenhum exagero. O professor Misael transforma, produz próteses de todos os tipos de jeito. Então, o cara sofreu um traumatismo craniano, vai primeiro lá, chega para lá, a radiografia, ele consegue reproduzir um pedaço da cabeça do cara a partir de manufatura aditiva. Isso traz um decréscimo de 3 ou 4 horas dentro da cirurgia do sujeito. Então, isso se a gente pensar em termos de produção e de invasão médica, né, transtorno médico, tanto para o paciente quanto para o médico, isso é muito bom, você reduzir um tempo de operação de 20 horas para 16, para 15. Então, a gente também tem um pouco dessa aplicação aí na parte médica. Mas o que me chamou a atenção neste dado específico foi este tópico aqui de baixo, em que a gente fala da economia emergente, como Índia, Brasil e China, nós teremos o maior impacto, né, na adaptação da manufatura aditiva, no sentido de utilização dela no meio eletrônico e no meio automotivo. Isso daqui, na realidade, já vem acontecendo, sendo que há passos de elefantinho. De uma maneira ou de outra, como o professor Marcos disse, as grandes indústrias automotivas, elas já vêm substituindo alguns componentes dos seus processos produtivos, tá, por manufatura aditiva. Mas e por que não todos, Daniel? Bom, porque a gente vai descobrir que a manufatura aditiva ela não escala como sendo um processo de produção ou contínua ou em larga escala, né? Por quê? Porque o tipo de impressora, né? A impressora em si, ela é uma impressora ainda neste sentido para a produção em larga escala, cuja tecnologia ela é incipiente, ainda se demora demais para imprimir. Então, um bom exemplo são, às vezes, algumas bitolas que as indústrias aeroespaciais estão utilizando. Então, eles preferem, muitas vezes, remanufaturar essas bitolas em impressora 3D do que imprimir novamente ou manufaturar na fábrica. É mais barato remanufaturar a partir da impressão 3D do que mandar fazer na fábrica. Então, peças pequenas são possíveis de serem feitas. Grandes peças, aí já fica um pouco mais complicado. Outro dado interessante. A gente tem aqui no ASEAN. Isso aqui é como se fora a União Europeia, lá da Ásia, certo? O grupo, né, de países lá da Ásia. Prestem atenção em alguns dados importantes. E aí, sabidamente, este dado aqui, 100 bilhões de valor econômico, né, entre 3 e 4 anos. Além, naturalmente, né, da criação de um monte de empregos a partir da adoção de manufatura aditiva. A penetração hoje da manufatura aditiva lá naquele grupo, né, no Asian, é de 5 a 7%. Ou seja, é muito pequeno para a gente estar falando de um mercado tão grande. E um mercado que, embora que nós falemos, hoje a China, por exemplo, trata ou tem processos produtivos
extremamente tayloristas, né? Ou seja, divisão do trabalho, condições inadequadas de trabalho, então todo aquele processo que a gente já conhece. Por outro lado, a gente está falando do país que é também, se não um dos mais, ou mais high-tech. Grandes indústrias tecnológicas estão lá. Então, quando a gente faz esse contraste entre piores condições de trabalho versus um dos países mais high-tech, afinal, toda a tecnologia ela é essencialmente produzida lá. A maioria dos nossos produtos eles são designed nos Estados Unidos e assembled in China. Se você virar os eletrônicos que vêm, por exemplo, a Apple é desse jeito, é designed in California, assembled in China. Então, há de se fazer esse comparativo, né? Então, percebam que a produção de manufatura aditiva lá ainda é muito pequena. A Singapura, por exemplo, ela é predominante com 40%. E o potencial de inovação está justamente em órteses, ferramentas de farming, né, de fazendas, public housing. Quer dizer, o sujeito ele pode começar a construir suas próprias ferramentas para a sua própria casa. Então, ao invés de eu comprar, por exemplo, um pendurador de toalha, eu começo a produzir meu pendurador de toalha. Então, determinados produtos que eu tenho na minha casa, eu não preciso mais comprar, eu mesmo posso produzir. Então, são esse tipo de coisa, né? Essas coisas que vão começar a ser pensadas, né? E que podem levar a dissipar um valor de mercado muito grande lá naquele lugar. E quais são as barreiras existentes, né? Ora, eu tenho o know-how, de toda maneira, embora que essa manufatura aditiva ainda seja uma coisa relativamente nova, há possibilidade de crescimento. Material diverso, né? Com questão da tecnologia, a gente trabalha com PLA, com ABS, então são poucas as barreiras existentes. E talvez a maior barreira seja justamente os governantes, né? Porque eles precisam destravar o potencial existente na manufatura aditiva. E isso perpassa por exemplo, convencer o setor industrial de abrir mão de uma série de benesses já consolidadas e já existentes. Então, não é tão somente, eu vou introduzir a manufatura aditiva e deixar com que isso aconteça de maneira simples. Existe todo o interesse do setor industrial, e se a gente levar, por exemplo, em consideração, por que aqui o modal rodoviário ele é predominante, mesmo que nós sejamos um país de proporções continentais, ao passo que seria muito mais interessante a gente utilizar o nosso potencial aquaviário ou nosso potencial ferroviário. Ora, existe um interesse muito grande das petroquímicas, da indústria civil, em manutenção de rodovias. Então, de maneira semelhante, comportamento análogo, né, funcionará o esquema de, e quem faz a manufatura de todos esses produtos hoje? Você vai entregar para o consumidor a possibilidade de ele produzir e de produzir outras coisas que ainda nem foram lançadas, mas que certamente já existem. Então, existe esse unlock que o governo precisa fazer para que a tecnologia ela consiga avançar, certo? Muito bem. Bom, a manufatura aditiva, por sua vez, ela tem 3 processos básicos. Sabidamente, a gente utiliza o mais conhecido deles. Mas eu trouxe para vocês aqui os mais conhecidos. A gente tem o baseado em líquido, em sólido e o power-based. Ora, o power-based é o tradicional que nós conhecemos. Então, você tem, né, a máquina, o filamento, o derretimento e a fusão do derretimento a partir de uma cama quente. Percebam que quem vai definir o tipo
de material e o tipo de processamento do material está aqui. Então, eu posso ter a minha manufatura aditiva a partir de um líquido, a partir de um sólido ou a partir de uma farinha. E aí, depois disso, eu posso ter a partir de uma mistura, a partir de polímero, a partir de derretimento. Então, os processos de manufatura aditiva são variados. E aí, dependendo do tipo de construção e do tipo de material e do tipo de geometria e de quão pesado eu queira que seja a peça e do diâmetro da peça e se ela vai ser quebradiça ou não. Ou seja, e aí são várias variáveis que vão envolver. Eu vou escolher o meu tipo de processo, o meu tipo de pré-processo e assim sucessivamente. Tradicionalmente, como a gente não tem essas opções aqui, porque elas são opções que são muito caras, o liquid based e o solid based, a gente vem para a powder based, que é a manufatura aditiva que a gente utiliza mais tradicionalmente em casa. Então, o derretimento e fusão a partir da hot bed, da cama quente. E os materiais mais comuns, mais tradicionais, os polímeros utilizados na manufatura aditiva, ou seja, o insumo básico, para nós está aqui, ó, o poliácido lático e o ABS. Detalhe é que uma das inúmeras vantagens da manufatura aditiva é que ela é essencialmente amiga da natureza. Então, o material normalmente ele é biodegradável. Então, isso é um apelo, né? Engenharia verde é um apelo muito forte. Então, você constrói um determinado produto e, além de você ter um custo, a gente vai ver que é relativamente baixo, perto da manufatura tradicional, você ainda pode acrescentar, agregar para o seu cliente o valor de que não, meu produto ele é biodegradável, é meio da natureza. Então, isso é muito bom. Haja em vista a questão de responsabilidade socioambiental. Muito bem. Aqui a gente pode ver, quando eu falei para vocês a questão das layers, né, das camadas, né, o que é que eu quero dizer. E aí já dá para a gente ter uma ideia de que, quando eu estou falando de manufatura aditiva, ela é o oposto do que se chama de manufatura subtrativa. O mercado, tradicionalmente, trabalha com manufatura subtrativa, ou seja, retirada de camada. Então, se eu estou usinando um material, eu estou retirando camada desse material, né? Se eu estou retificando um material, idem. Vejam que, por exemplo, aqui a gente tem um material com camadas bem espaçadas. Ó. Aqui a gente tem um projeto em CAD de uma xícara. Aí a gente tem como se fosse a produção dessa xícara, né? A impressão dessa xícara em 3D, com camadas relativamente altas. A partir dessa imagem, eu já posso fazer algumas observações. Ó. Se a camada ela é alta demais, significa, por exemplo, que o meu produto ele vai ter pouca qualidade, a velocidade de impressão ela pode ser mais alta e eu não vou ter precisão. Então, não me interessa a precisão do produto. Isso tudo só estou vendo por conta da altura da camada. E eu vou gastar menos material. Por outro lado, quando eu venho para a foto dessa xícarazinha aqui, eu já posso ver que essa xícarazinha já tem veja, uma coisa mais uniforme. Ó. Parece já com o meu projeto de CAD. Eu já trago mais uniformidade a ela, embora que ela não seja ainda perfeita que nem o meu projeto original. Mas eu já vejo que as camadas estão mais finas, mais umas juntas com as outras, o que traz um pouco mais de uniformidade. Para que isso aconteça, eu preciso reduzir essas camadas, o que significa mais tempo de impressão, o que significa mais material gasto e que, portanto, mais custo. Né? E o que significa mais precisão do produto. E aí é por isso que se chama layer manufacturing. Uma camada adicionada, na verdade, é de baixo para cima, né? Então, ele começa aqui, ó, uma camada, 2 camadas, 3 camadas, 4 camadas, 5 camadas. Aí, quando ele chega aqui, ele constrói
um andamezinho para poder começar a fazer essa orelhinha aqui, ó. Ele precisa de um suporte. Afinal, esse suporte ele não pode ficar, né, vagando no ar. Ele tem que ter algum apoio, né? Isso é uma questão de física. Senão, no meio da construção, essa xícarazinha ela vai cair para um lado. Então, ele precisa ter um apoiozinho aqui. Então, imagine que aqui a gente puxa, né, um pauzinho aqui para a base. E aí ele começa a fazer isso daqui, isso daqui, isso daqui. Então, ó, layer by layer. Camada após camada. Aí a gente tem um exemplo da impressora que eu tenho, né? E que o nosso laboratório, lá onde o Danilo trabalha, ou trabalhou, né? Onde ele já está saindo, a gente conseguiu agora, através de um projeto com a prefeitura lá da nossa cidade, lá no campus onde o CDSA fica, né? Sumé, uma cidadezinha de 15 mil habitantes, interior da Paraíba. A gente conseguiu um projeto com eles, a gente fez agora durante a pandemia, a gente fez 650 face shields, distribuiu entre Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. E aqui vocês podem ver, para vocês terem ideia, para a gente começar a entender como é que funciona, é uma foto da Ender 3. A Ender 3 é a impressora que eu uso, né? É uma impressora que não é cara, ela é até acessível, custa R$ 2.200, mas a gente está vendo aqui o componente principal dela. Esse eixo daqui que vocês estão vendo é o eixo X. Então, a impressora 3D, ela trabalha articulada em 3 eixos, por isso que é 3D. O eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Tá? Este quadradinho daqui, vocês estão vendo, é um cooler. Essa cabecinha laranja aqui é o nozzle, né, o bico extrusor. Então, a base de uma impressão 3D, né, funciona como uma máquina extrusora. Você alimenta a impressora com um filamento. Então, imagina, todo mundo aqui imagina, por favor, aqueles fios de pendurar roupa. Então, ele vem enrolado, como se fosse enrolado naqueles filmes. Sabe aqueles filmes de cinema antigos, que são as rodas? Então, eles vêm enrolados igualzinho daquele jeito. Você conecta na sua impressora e aí a impressora ela aquece, né, melt, e aí desce por esse nozzle aqui. E aí, ó, aqui você pode ver a cama. E aí você começa a construir camada por camada. Então, ela se mexe, o eixo X se mexe neste sentido daqui. O eixo Z, ele vai se mexer nesse sentido aqui. Ou o eixo Y se mexe nesse sentido aqui. E o eixo Z se mexe nesse sentido aqui. Nesse sentido aqui. Então, ela vai imprimindo e os 3 bracinhos dela vão se mexendo assim, assim e assim, conforme o bico ele vai depositando o material aqui nessa cama. Então, aqui, por exemplo, normalmente esse bico trabalha a uma temperatura entre 200 e 210 graus. Se o material ele for um material de poliácido lático, que é um material que tradicionalmente nós utilizamos, certo? Então, falei tanto da manufatura aditiva, e aí eu preciso distingui-la da manufatura de CNC. Então, as distinções básicas, elas vêm a partir do tipo de material, da velocidade, da facilidade de manuseio. Aí você vê precisão, tamanho, complexidade de geometria, programação, custo, e aí tem o environmental friendly, né, da interface amigável com o ambiente. Mas para ficar bem mais claro, vejam que o CNC ele se trata de uma manufatura subtrativa. E a coisa mais clara é o seguinte, veja que eu tenho um material, então o meu input ele é um cubo, eu tenho a adoção aqui, a gente está vendo uma ferramenta de corte, né? Tem o meu objeto em 3D e eu tenho aqui o meu waste, né? O meu desperdício. Ao passo que na manufatura aditiva, eu tenho o meu material, a adição das camadas, o mesmo 3D object e as minhas perdas.
Então, a diferença ela é gritante, sobretudo no que diz respeito à perda. Obviamente, que alguém pode perguntar, então quer dizer que o processo de manufatura aditiva ele é absolutamente genial e revolucionário. Eu vou utilizá-lo porque, afinal, eu consigo reduzir as minhas perdas de maneira drástica. Bom, isso aí é verdade. Acontece que, do ponto de vista de engenharia de produção, a gente precisa analisar isso daqui também. Este processo aqui, esse aqui, é bem mais rápido do que esse. Então, é o que se chama de trade-off. Né? Eu tenho uma perda, né? Aqui e eu tenho um ganho aqui. Por outro lado, né? Na aditiva, eu tenho uma perda aqui e eu tenho um ganho aqui. Eu preciso saber, e isso cai muito bem na apresentação da sua aluna, Marcos, que falou do método TRIZ, eu acho, em que a gente pode trabalhar, de repente, sobre Paula. esse tipo de... Paula. Isso, Paula, a gente pode trabalhar, de repente, sobre esse tipo de perspectiva, fazendo um estudo sobre a produção de um CNC versus uma impressora aditiva, uma impressora 3D, mas uma impressora 3D mais potente, não impressora 3D de uso residencial como é a minha, para que a gente possa ver qual é a melhor relação entre elas, entendeu? Baseado em um determinado item, ou na verdade em dois parâmetros que sejam tempo de produção versus waste, né, versus desperdício. Essa é uma ideia. Mas vamos em frente. Como é que acontece o processo de manufatura aditiva? Né? Então, eu criei para vocês esse pequeno gráfico para que vocês tenham ideia. O processo, e aí a gente já entra um pouco mais, né, na parte gráfica da coisa, ele começa aqui no Part Design, onde a gente precisa entender de computação, no sentido de desenho assistido por computador. Então, aqui eu posso utilizar, né, CAD, AutoCAD, eu posso utilizar o Mesh Mix, eu posso utilizar o Fusion. Então, eu preciso ter softwares de desenho que me assistam para que eu crie o meu modelo. Parte 1, o meu processo de manufatura aditiva, meu processo genérico. Em seguida, tem o Software Build Setup. Imprimir em 3D não é tão somente como a gente faz com a nossa impressão tradicional de apertar Ctrl P. Eu preciso fazer todo um processo de build lá no meu programa. E esse programa, eles podem ser vários programas. Eu tenho o Slicer, eu tenho o Cura, enfim, eu tenho vários programas que fazem esse tipo de fatiamento, que é a linguagem correta, que a gente vai ver daqui a pouco. Lá eu vou mostrar para vocês como é que esses programas funcionam. Então, eu tenho que dizer aqui, mais ou menos, qual vai ser a velocidade de impressão. Eu tenho que dizer se o meu produto ele vai ter enchimento ou não. Eu tenho que dizer qual é a cor do meu filamento. Eu tenho que dizer quantas camadas ele vai ter, qual vai ser a altura dessa camada. Então, eu tenho que buildar, né, na linguagem dos games, eu tenho que buildar todo o meu software. Deixar ele pronto para a minha peça. Ô, Daniel, mas existe uma build que seja genérica ou eu posso usar a mesma build para todos os produtos? A resposta é não. Cada produto exige uma customização diferente. Né? Se eu for produzir, por exemplo... Peraí. Vamos lá. Se eu for produzir, por exemplo, isso daqui, vocês estão vendo? Ou estão vendo a tela ainda? O que é que vocês estão vendo? Estamos vendo no slide. Espera aí, deixa eu, então, um instantinho. Não, mas dá para ver o seu também. O seu mostrou, só ficou no cantinho ali pequenininho. A pecinha preta. Isso, dá para ver sim. Pronto. Isso aqui foi um erro de produção meu logo no começo que eu estava aprendendo a mexer na impressora. Se eu for produzir isso daqui, hoje em dia eu utilizo isso aqui como um porta-lápis, só para não perder ele. Ó. Aqui. Aqui. Só para me lembrar que
Eu errei. Pronto. Se eu quisesse produzir isso aqui, eu teria um tipo de customização. Porque a função disso daqui seria tão somente para segurar um lápis. Agora, se por outro lado eu quisesse produzir uma peça ou fazer uma arte, por exemplo, eu gosto muito, ultimamente, né? Eu estou com algum tempo livre, a UFCG ainda não voltou nem remotamente, então estou trabalhando em outras coisas. Então eu fiz ali um BB-8, aquele boneco de Star Wars, o robô de Star Wars. Então se eu quero fazer uma peça artística, aí é outro tipo de build. Ou seja, para cada tipo de coisa, eu preciso, né, fazer uma build diferente. Então esse é o segundo passo. O terceiro passo, pessoal, eu tenho que fazer o setup da minha printer. Então, além de eu ter que buildar o meu software, eu tenho que buildar a minha printer. Porque lá na minha printer, lá na minha impressora, ela também tem determinados ajustes que precisam ser realizados. A saber, eu preciso alinhar a minha impressora, eu preciso alinhar a minha cama, porque, veja, ela vai ser impressa em cima de uma superfície. A cama, a gente chama de bed, a cama, né? E essa cama, embaixo, ela tem 4 roldanas em que você precisa deixá-las ajustadas, porque senão a sua peça vai sair o quê? Empenada, torta, mais alta de um lado, mais alta do outro. Eu preciso dizer qual vai ser a temperatura dessa cama. Ela vai estar a 50 graus, ela vai estar a 60 graus. Se ela estiver quente demais, o que vai acontecer com o material, pessoal? Ele vai derreter. Se ela estiver fria demais, pessoal, o que acontece? O material ele não adere. Então, eu também preciso dizer lá na minha impressora qual vai ser, ou quais serão as características lá da parte do hardware. Bom, feito isso, veja que, ó, essa primeira parte toda aqui, ó, eu chamei de Project Quality. Fazendo isso, eu estou, aspas, garantindo a qualidade do meu projeto. Em seguida, eu parto da minha parte de Quality Assurance, no sentido de garantir a qualidade física do que eu vou produzir. Para tanto, eu começo o meu processo de printing, e aí, mais uma vez, não é só Ctrl+P, porque para fazer isso daqui, como o professor Marcos disse, vamos agora pensar um pouco do ponto de vista de vocês. É onde a gente começa a ter mais alguns insights. Algum de vocês já pensou que eu posso ter uma cadeia logística envolvendo só a parte de computação aqui dentro? Veja aqui, ó, entre Part Design, Software Build Setup e Printer Setup, eu estou falando de construção projetual. Em algum momento eu tenho que mandar esse arquivo para a minha impressora. Ora, esse mandar, ele pode ser de duas maneiras. A minha impressora não pode estar tradicionalmente, como acontece com as nossas impressoras, né? Conectada ao computador. Ou eu posso fazer via memory card. Que é, por exemplo, o que eu faço. Eu não ligo a minha impressora no computador. Memory cardzinho. E aí, veja que eu estou falando, e é independente dela estar ligada ou não no computador, eu tenho um ciclo logístico envolvido. E se eu tenho um ciclo logístico envolvido, pessoal, logística, né? Envio de informações, pessoas ou materiais do ponto de origem até o ponto de chegada. Olha que coisa interessante. Quantos de vocês já pensaram em estudar o ciclo logístico de uma manufatura aditiva a partir da visão da computação? Porque todo esse processamento logístico aqui, toda essa troca de informações, ela precisa de uma segurança cibernética fortíssima. Porque o cara, sobretudo se estiver usando, se estiver tudo em rede, e o cara estiver fazendo uma peça nova, como o Marcos falou, para um carro da Toyota, ou uma peça de reposição, ou seja lá o que for, para qualquer linha de equipamento automotivo, o cara entra e rouba o projeto. E esse, hoje, é um dos maiores problemas da manufatura aditiva.
a facilidade que se tem para copiar os projetos. Isso pode ser feito a partir do Thingiverse, isso pode ser feito a partir do My Manufactory. Então, existem diversos sites que já te oferecem uma série de projetos prontos, que são cópias de cópias de cópias de cópias. Principalmente porque nessa primeira parte aqui, pessoal, do Part Design, hoje os caras estão extremamente habilidosos em ferramentas de CAD. Então o cara copia mesmo. Se você entregar para um cara uma peça, ele vai saber desenhar. Ou seja, você está entregando, na verdade, hoje para o usuário uma mini fábrica. Ele tem em casa uma célula de fabricação. É isso que é a manufatura aditiva. Os Estados Unidos, por exemplo, estão com problema porque os caras estão desenvolvendo armas. Se você colocar no My Manufacturing Gun, né, você vai aparecer lá para você você colocar Machine Gun. Vai aparecer lá para você produzir uma Machine Gun. Naturalmente que ela toda em pedaços. E junto com as balas. E ela funciona. Ela é totalmente assemble. Ela é totalmente montável. Então, os Estados Unidos estão começando a pensar assim, pô, estou entregando para o cara a possibilidade dele construir qualquer coisa. E isso é verdade. Então, a segurança para as grandes empresas, dentro do processo de logística de informações aqui dentro, ela tem que ser fortíssima. Porque o nego entra aqui, ó, e passa a perna e rouba tudo. O moleque mete a mão aqui e tchau, como o Marcos disse. Não tem boquinha. Então, ó, quando eu começo meu processo de impressão, isso dá, inclusive, uma boa tese de mestrado. Eu não conheço alguém que fale no Brasil, porque material de manufatura aditiva no Brasil não existe. Né? Todo esse material, tudo em inglês, não existe material de manufatura aditiva. Então, isso é uma boa dissertação. Bom, aí começa a etapa de printing, né? Ora, a etapa de printing é uma etapa que demora, dependendo do que você vai imprimir, demora até uma semana. Né? Eu nunca imprimi coisas tão grandes, mas 24 horas, eu já imprimi coisas que demoram 24 horas. E é uma coisa que você tem que imprimir, você tem que ficar olhando. Então, você deixa imprimindo, começa a imprimir, aí daqui a 2 horas você volta. Então, você tem que ficar fiscalizando, porque pode ser que o bico fique entupido, pode ser que o material empene mesmo se você tem na linha da mesa, ou seja, então, o seu problema começa agora. Porque supondo que ela imprima ok. Veja que eu coloquei, ó, entre a etapa de printing, cooling e build removal, tem um solzinho aqui, ó. Porque eu quero me referir a control. Control de quê? Aqui, pessoal, eu tenho que ter controle de parâmetros ambientais. Eu tenho que controlar a temperatura do ar. Eu tenho que controlar a umidade relativa. Porque tudo isso vai interferir na construção da minha peça. Significa que eu tenho que ter um ambiente com temperatura e umidade controlada. Se você vai colocar sua impressora 3D dentro de uma sala com ar-condicionado, você já tem que buildar software e printer pensando em a cama vai retrair quanto do meu material? O bico vai retrair quanto do meu material? Porque, afinal, eu vou estar tendo troca de calor quando eu estiver imprimindo. Ou se eu tiver num local extremamente quente e com vento, quanto é que vai estar tendo de convecção natural? E que eu vou estar fazendo essa perda de calor entre cama e entre bico, por conta dessa corrente de vento. Então, eu tenho que, de alguma maneira, controlar os meus parâmetros ambientais para que eu tenha uma impressão relativamente satisfatória para evitar a retração do material. Retração, né? Diminuição dele, né? Depois que eu imprimo, eu tenho que esperar o material esfriar. Eu não posso simplesmente imprimir e chegar lá e arrancar a peça. Porque a peça ainda vai estar quente. Se eu tirar a minha peça logo, a peça vai empenar. Pronto. Imagine que se você pegar um churros que está bem quente, assim que ele saiu frito, e você arrancar ele de uma vez, ele se quebra. É isso que vai acontecer com a sua peça. Se você imprimir, né, um cilindro e você pegar esse cilindro e você puxar, como ele vai estar preso.
a cama, quando você fizer o movimento, né, de retirar ele, você vai estar empenando ele. Né? Vai estar fazendo um momento nele, ele vai empenar para o lado do momento. Supondo que você espere a contento. Esperou o resfriamento da peça, vem a parte de build removal. Então, você vai lá com a espátula, cuidadosamente, e você começa a destacar. Como é que eu vou fazer isso? Todo mundo aqui já comeu hambúrguer, todo mundo aqui viu como é que o cara chapa, tira da chapa o hambúrguer. Aqueles restos, né, de queimadinho da chapa. É exatamente desse jeito que a gente faz a remoção da peça. Então, pega uma espátulazinha daquela e começa a raspar o plásticozinho da cama até que ele comece a se desprender e a gente consegue retirar a peça. Por fim, vem aí essa etapa, ela está tracejada, porque vem a part separation. Dependendo do tipo de peça, eu posso ter que separar as peças. Não necessariamente, como foi o caso dessa peça que eu errei aqui, ela era uma peça uniforme. Eu posso construir uma peça que tenha 4, 5, 6 peças nela. Aí eu vou ter que, cuidadosamente, depois que eu separá-la da cama, tirar essa peça da cama, né? E tirar essa peça da cama e depois retirar uma por uma, né, essas peças. Então, tirei da cama, depois eu vou pegar com uma tesourinha, ou seja lá, com o que for, um estilete, e tirar dessas 6, uma peça cada da cama, transformar ela em 6 peças. Por fim, vem a surface finish, que é a etapa de acabamento da peça. Veja que é um processo produtivo bem completo. Aí aqui eu vou lixar, aqui eu vou pintar, dependendo do que você quiser fazer. Para então vir a parte de aplicação. Aqui a gente tem uma máscarazinha para o corona. Toda ela, por exemplo, feita a partir de manufatura aditiva. Tudo isso aqui é PLA. PLA e PLA. PLA, inclusive, isso aqui não foi nem pintado. Isso aqui é PLA amarelo. Certo? Vamos em frente. Então, ó, só para vocês terem ideia, quando eu falo de transformar, sair de CAD, ó, quando eu saio de CAD, eu tenho que transformar o CAD para um arquivo chamado STL, que é o formato que vai ler no slicer, e aí o processo ele vai continuar. Isso aqui tudo eu vou mostrar para vocês, tá bom? A gente for para o fatiador. Problemas com a manufatura convencional. São bem óbvios isso, né? A gente tem... E aí eu tenho algumas considerações a respeito, né? Eu gosto muito de colocar coisas, os alunos sabem, colocar coisas que são passíveis de debate. Aqui a gente tem processos, né? Processos de corte, de estampagem, de derretimento. Então, assim, por exemplo, ele coloca aqui altos custos de prototipagem e pequenas produções, longos tempos de design, longos tempos de setup, perda de material em métodos subtrativos, montagens complexas, grandes limitações de materiais, né, combinações. Então, eu tenho algumas ressalvas, por exemplo, no que diz respeito, por exemplo, a longo tempo de design. Eu não acho que para você manufaturar normalmente, eu preciso necessariamente ter longo design. Também não acho que, dependendo do tipo de material, eu tenho uma montagem complexa. Eu estou mostrando isso para vocês porque isso é o que a literatura clássica de manufatura aditiva gringa diz. Né? Eu não concordo completamente com isso. Também não acho que a gente tenha uma limitação de materiais combinados. Mas é o que a literatura gringa diz. Do mesmo jeito, vem os benefícios da manufatura aditiva. Concordo que a gente tem uma complexidade, uma liberdade, né, no desenho, né, o freedom of complexity, eu consigo desenhar bem, fico livre para fazer meu CAD. Gosto muito disso aqui, o on-demand production, né? Eu consigo fazer isso aqui, o que me traz um pouco de inventório reduzido, né? De pouca armazenagem de produtos. Afinal, vou estar fazendo uma demanda sobre produção. Então, isso é muito bom. Gosto muito disso aqui também, do Cost and Time Savings.
né? E aí é onde vem a parte de small runs, né? Isso aqui funciona do cost and time saving se eu estiver falando em pequenas produções, né? E para protótipos. E eles são bem interessantes para como é que ele fala aqui? Para safer parts. Por exemplo, quando você está utilizando manufatura aditiva em casos de, por exemplo, saúde. Então, assim, questões relativas à manufatura aditiva, os benefícios, eu acho que eles podem ser ainda um pouco mais explorados, né? Ainda não contemplam tudo que pode ser explorado aqui, tá? E aí ele continua falando mais algumas coisas aqui, né? Coisas que, por exemplo, eu não concordo, né? Não sei se isso daqui é verdade. A grande gama de polímeros, né, de materiais, aqui coloca polímeros, metais e cerâmicas. Eu não sei se isso é realmente uma grande gama, né? Eu acho que a manufatura normal tem bem mais materiais, tá? Não acho que a build speed ela seja uma vantagem. Eu acho que ela é exatamente uma desvantagem. Demora bastante para produzir. Eu acho que isso é uma coisa que precisa melhorar bastante, tá? E aí de limitações, né? A gente já falou um pouco, ó, part size, ela não produz coisas muito grandes, e as production series, exatamente por conta disso, ela não escala em produção contínua, porque demora demais, né? Veja que quando ele coloca aqui, ó, 25 mil partes por ano are already possible. Então isso é muito pouco, se a gente for falar de indústria de manufaturas, para valer mesmo. 25 mil partes por ano é muito pouco, não dá nada. Quais são os desafios, né, de fabricação? Primeiro, padronização. E aí a gente tem machine to machine, né, and run to run variability. Eu quero dizer o seguinte: existe uma diferença de máquina para máquina. E aí, por exemplo, isso ficou muito claro. Essa semana eu encontrei o Danilo, ele me entregou uma peça que ele fez na impressora dele. A impressora dele, lá do laboratório que está com ele, é absolutamente igual à minha impressora. Não muda absolutamente nada. A peça que o Danilo fez na dele ficou bem melhor do que a peça que eu fiz na minha. Eram peças diferentes. Quando eu olhei, a peça dele estava bem mais acabada. Eu perguntei para ele os parâmetros, ele me disse. A peça que ele tinha feito, inclusive, estava com um setup inferior às peças que eu estava utilizando aqui, né? Ou seja, ele estava utilizando um padrão de qualidade inferior e o acabamento da peça dele tinha sido melhor. O que significa duas coisas. Há uma variação de máquina, o que a gente já sabe. Em termos de processos, a gente tem variação de máquina para máquina, homem para homem e de insumos. Então, a gente nunca vai ter uma peça absolutamente igual à outra, né? Por isso que os processos eles têm tolerâncias. A gente aprende isso lá em Introdução à Engenharia de Fabricação. Nenhuma peça é igual à outra. Elas têm sempre diferenças. A gente tem tolerâncias por conta disso. Certamente a máquina dele pode estar melhor regulada do que a minha, né? Danilo, ele começou a mexer com manufatura aditiva primeiro do que eu. E outra coisa, pode ser também que por alguma razão o PLA que ele tenha seja melhor do que o meu. Enfim, são várias variáveis, né? Mas o fato é que a peça dele estava melhor do que a minha. Então eu preciso de alguma maneira, né, trazer padronização para o meu processo, e esse é um desafio muito grande dentro da manufatura aditiva, porque muda demais de uma máquina para outra máquina, mesmo sendo a mesma fabricante. Então, eu preciso encontrar um padrão para isso. Outra coisa, o post-processing, né, o processo de acabamento da peça. Esse processo de acabamento da peça, ele ainda é muito doloroso. Por quê?
Quem já viu uma oficina mecânica, né? Aqui, quem pagou oficina mecânica na graduação, ou enfim, quem já mexeu com fresa, com torno, com furadeira de bancada, sabe que no momento em que você pega uma peça, que você faz o seu processo de fabricação, aplica uma ferramenta de corte, você precisa fazer lixamento, você precisa tirar a rebarba, a peça ela não sai acabada. Então isso tem um impacto muito grande no custo, no tempo e na qualidade. Porque ela não sai perfeita. Bom, outra coisa. O que é que vai distinguir, né, uma parte boa, uma peça boa de uma peça ruim? Vai estar empenada? Quanto empenada? Como eu vou poder utilizar? Então, ainda não há um processo de certificação das peças. Então, aí a gente volta lá para o Standardization of Process. Então, há ainda um gap aqui entre a certification e o standardization. Então, é também um ponto muito grande de melhoria, né? De novo, ó, você tem grandes possibilidades, né, de health hazard operators, né, processos relativos à saúde. Integrity of digital data. Então, eu preciso manter urgentemente a integridade dos meus dados. Afinal, esses dados eles estão indo e voltando e a qualquer momento eles podem ser atacados. E preciso urgentemente proteger a minha propriedade intelectual. Então, hoje em dia, o que se sabe, né, sobre o Fabrication Challenge é isso aqui. Veja que, por exemplo, na minha área de trabalho, né, eu trabalho com segurança do trabalho e ergonomia, e aí aplicando a indústria 4.0, pouco se discute qual o impacto que esse tipo de trabalho tem nos operadores. O que é que você sabe sobre, por exemplo, a exposição que o indivíduo tem ao PLA? Será que a queima traz a queima, né, o bico, a extrusão, tem algum tipo de névoa que cause mal, né, ao sujeito? Não se sabe. A tecnologia é nova, ou se o cara utilizar o ABS, ou algum tipo de outro material que eu não falei, não se sabe. A gente não sabe. Ninguém está estudando ainda isso. E aí, ó, em termos de qualidade e monitoramento do processo, eu preciso ter a especificação do meu material. E aí, por exemplo, a gente começou a trabalhar há alguns anos com um determinado tipo de PLA. E eu me lembro que Danilo, para cada tipo de PLA que chegava, para cada tipo, olha só o tamanho do trabalho. Isso tem mais ou menos uns 3 ou 4 anos. Para cada tipo de PLA, Danilo tinha uma configuração de impressora diferente. De setup, de software e de setup de impressora. E para cada tipo de cor, pessoal. Olha só o tamanho do trabalho. Chegou um PLA, Danilo olhava... Posso fazer uma observação, Daniel? Pode fazer. É porque é o seguinte, pessoal. Para cada material tem uma densidade diferente por conta da cor, do processamento. Então, como não se existiu uma padronização de fabricação de material, então existia uma variabilidade altíssima. Então, cada material que chegava no laboratório, a gente tinha que perder cerca de 30% dele acertando a configuração. Uhum. E aí vocês vejam o seguinte. Isso gerava muito... além da dor de cabeça enorme, a perda era absolutamente, né, absurda. Então, se você tem um leque de cores aí básicas, né, vermelho, azul, preto, amarelo, verde, cinza, olha a dor de cabeça que era para você, para cada fabricante, e para cada cor de fabricante, você ter que criar uma configuração de impressora e uma configuração de software. Então, a gente tinha umas 50 configurações. Era uma loucura. E o medo que a gente tinha de perder, por exemplo, esse banco de dados. Então, tudo começava lá. Hoje em dia, a gente já não precisa mais disso, porque a gente já tem softwares que conseguem fazer essa leitura de maneira mais adequada. Mas o processo de qualidade e monitoramento começava a partir daí.
Aí vem, ó, o controle do meio ambiente, no sentido de temperatura, os parâmetros da máquina, o in situ monitoring, né? Ou seja, o in situ é o monitoramento local, e aí eu estou falando, ó, temperatura de derretimento da cama, temperatura da cama. Aí vem, ó, a dimension accuracy, né? Se, por exemplo, eu posso pegar com um parquímetro, eu posso pegar um outro instrumento e fazer a aferição da minha peça para saber se ela está dentro dos padrões especificados ou não. E aí eu preciso, enfim, para fazer o acabamento dela e, por fim, fazer o teste dos materiais. Então, monitoramento, hoje o que se sabe de monitoramento é esse. De toda maneira, de um meio ou de outro, eu vou cair lá em metrologia. Né? Vou lá para a parte de paquímetro, vou lá para a parte de micrômetro. Se eu quiser trabalhar com precisão, de uma maneira ou de outra, vou acabar caindo em metrologia, para poder fazer os testes dos meus materiais. Muito bem. O grande questão é como é que a gente está aqui. Este é o problema, né? A gente tem drone fazendo supervisão? Tem, a gente faz isso. A gente não trabalha mais supervisionando obra, por exemplo. Vou fazer uma supervisão numa obra. Eu não vou mais fazer essa supervisão. A gente manda um drone fazer isso, né? Vou fazer levantamento de riscos ocupacionais. Numa estrada. Eu não vou mais fazer isso. Eu mando um drone, o Danilo vai lá com o drone, o Danilo faz o levantamento com o drone, passa para mim, eu analiso, acabou-se. Bom, o cara pode utilizar aí o Smart Glass da Google, né, para fazer em tempo real a parte de manutenção de um carro, e o cara que desenhou o motor, ele vai estar vendo isso tudo, fotografando e mandando lá a parte de realidade virtual aumentada. A técnica lá de inspeção do chassi da BMW, ela não precisa mais ficar se curvando como antigamente para ficar vendo se tem bumps, né, dentro do rear, né, como é? Esse é o nome da peça. Do paralama da frente do carro. Hoje ela passa o dedo e vê se tem pequenos amassados na frente da carenagem da BMW. Antigamente ela tinha que ficar o tempo todo curvada fazendo isso. Então veja que do lado de fora do Brasil, todo mundo faz isso. Mas aqui no Brasil, a coisa é um pouco mais embaixo, um buraco um pouco mais embaixo. Isso daqui foi tirado desse site aqui embaixo que está, ó. Vocês podem olhar industria40.gov.br. Esse é o site oficial do governo. Ele foi feito em 2019, portanto, final do ano passado. Esses dados aqui eu levei para o SPOM, lá do comandante Marcos. Continuam assim. Eu tive né, certeza quando eu fui olhar ainda ontem. Né? Então, os dados continuam desse jeito. Se vocês clicarem lá, vocês entrarem nesse site e vocês clicarem, vocês vão ver que eles colocam lá os pilares da indústria 4.0 e chega a ser assim engraçado, porque quando você clica, por exemplo, em manufatura aditiva, você vai ver que o cara coloca impressão em 3D. E só. Então, nós não sabemos o que se trata de indústria 4.0. Né? O que se sabe é o seguinte, é que a gente tem que o nosso segundo setor representa menos de 10% do PIB, que a nossa produtividade do segundo setor caiu, né, mais de 7%, e olha que a gente está falando de um dado que é defasado. Né? Essa próxima medição vai acontecer de 2016 a 2026. A gente sabe... Vai piorar um pouquinho, né? Um pouquinho não, né, cara? Porque por conta dessa pandemia pode afundar bacana aí. A gente está falando que, e aí a gente não tem esse ano disso daqui, né? 69º índice de globalização global, certamente a gente também está mais para baixo disso aqui, e a gente também deve estar bem mais, olha só. De novo, a gente estava
em 2010 e em 29º em 2016. A gente deve estar certamente mais para baixo ainda. Quer dizer, tudo corrobora para um cenário em que a gente não tem a menor condição de competir com as potências. E não é por falta de capacitação. Porque a gente entende, os professores entendem, os alunos entendem, conhecem, mas é tão somente por falta de vergonha na cara e investimento. Porque, veja, como eu disse a vocês, aí entra aqui a parte do meu trabalho com o Danilo, com os meus alunos lá na UFCG. Aqui na Paraíba, lá em Sumé, 15 mil habitantes, pessoal. 10 mil habitantes rural, 5 mil habitantes de cidade. Lá eu trabalho com manufatura aditiva associada à IoT. O que é que a gente faz? A gente faz Smart Products. Como eu trabalho com ergonomia e segurança do trabalho, então eu resolvi criar o que eu batizei de EPIM, equipamento de proteção inteligente. Eu estava cansado e saco cheio, isso a minha vida inteira como profissional, eu também sou engenheiro de segurança, ir para as empresas fazer consultoria, chegar lá e o cara está sem capacete, o cara está sem protetor auricular, pedir o PPRA do cara, o cara dizer, porra, não tenho. Puta merda, e agora, né? Aí ia ter que fazer a aferição de calor, armava o medidor do estresse térmico, fazer a aferição de ruído, lá ia ter que passar o dia inteiro fazendo dosimetria com o cara. E sabe uma coisa? Vamos criar uma tecnologia que permita que a gente não faça porra nenhuma disso. E aí foi quando a gente começou a pensar em inserir sensores dentro dos equipamentos de proteção individuais dos caras. Bom, isso vai evitar que o acidente acontecesse? Não. Aí a gente já estava começando nessa vibe de indústria 4.0, construindo uma coisa, construindo outra. O que a gente fez? Bom, vamos... Aí é onde vocês entram de novo. Veja que nós somos da engenharia de produção, pessoal. A gente vai começar a mexer com o quê? Arduino. Pô, eu não sou programador. Deixa eu começar a mexer com Arduino. Abriu, pessoal, na minha cabeça um mundo de oportunidades. Arduino, Raspberry, eu não sabia nem o que era isso. Ainda bem que esses moleques aí, feito Danilo, são mais novos e vão começando a me contar as coisas, vou me antenando e tal. Fui estudar o que era isso, né? Comprar aqui Arduino, Uno, não sei o quê. Passei uma semana em casa, mexendo. Minha esposa disse, tu tá mexendo com Lego? Eu disse, é. E vendo aquelas coisas. E aí a gente começou a mexer. E aí a gente, começou, inserimos dentro do capacete do cara, medidor de calor, medidor de ruído, GPS, fizemos na caixinha, associamos a IoT. Quer dizer, manufatura aditiva, internet das coisas, Big Data, tudo dentro de um capacete. Hoje, eu posso saber onde o cara está, quanto ele andou, qual o ruído, não do ponto de vista de insalubridade por ruído, mas de conforto acústico, e qual o calor, não do ponto de vista de insalubridade, mas o conforto térmico. Isso mandado em tempo real para o celular do gestor, por exemplo, imagino que eu posso mandar isso para o celular do engenheiro de segurança, gravado em Excel, que vai estar numa nuvem. Ao final do mês, eu posso gerar um relatório, como vocês bem sabem, né? Excel eu posso fazer qualquer coisa. E aí, voa lá, né? Ou então na linguagem do WhatsApp, Xabla. O que acontece? Eu tenho um relatório que eu posso, vamos lá, do ponto de vista de ergonomia, saber quando o cara andou. Ora, isso é muito importante. Porque se o cara for obeso e estiver andando demais, quanto isso vai impactar na minha produtividade? E na frequência cardíaca dele? E na frequência arterial dele? E se o cara estiver exposto a um conforto térmico, ou seja, a desconforto térmico, isso vai impactar em quanto na curva de produtividade dele? Ora, desconforto térmico, todo mundo sabe pela literatura que também causa aumento de frequência arterial e frequência cardíaca. Do mesmo jeito, o conforto acústico. Olha só. Isso é muito diferente de chegar lá no engenheiro de segurança e fazer uma medição pontual.
só naquele dia. E fazer uma caracterização de desconforto térmico ou conforto acústico, ou desconforto acústico. Mesmo pensamento análogo, nós fizemos para a luva do cara. Essa luva ela iria aferir a pressão do cara, a pressão arterial, frequência cardíaca, e para o sapato do cara, né? A partir de RFID, né? De radiofrequência. A gente começou a colocar, né, sensores em tudo que a gente poderia colocar. E construía, e vocês conhecem essa palavra, né? Encapsular a partir da manufatura aditiva. E aí ficaram coisinhas que são mais ou menos assim. Esse primeiro aqui, ó, monitoramento de TBS e GPS. E aí a gente vê alguns projetinhos, ó, os projetinhos em cada e tudo aqui da luva. Esse daqui que vocês estão vendo, o Smart Totem, para vocês terem ideia, depois eu fiquei pensando, bom, muito massa. A gente coloca tudo no cara e o cara não usa o capacete, o problema vai continuar existindo. Isso é verdade. Bom, então vamos pegar o bandido, né, logo no começo. Quando a gente vai comprar uma roupa, se a gente não pagar e passar pela loja, ela apita, né? Pronto. Vamos fazer um totem daquele. Quando o cara passa pela fábrica, assim que ele entra na fábrica, ele tem que estar com todo o material dele. Então, quando o cara passar por ele, por esse totem, vai dizer lá, Daniel Moura, função. Vamos supor que eu faça manutenção de cerâmica, né, em prédios. Então, eu tenho que ter NR35, tenho que trabalhar em altura, né? Tenho que ter uma série de cursos. Então, minimamente, eu tenho que estar com cinto, trava-quedas, capacete, aí luva, não sei o que, não sei o que. Então, quando eu passar por esse Smart Totem, isso na saída, no começo da minha jornada de trabalho, eu vou passar por esse totem, ele vai ler, e aí ele vai dizer quem sou eu, a minha função, quais EPIs eu estou usando, quais EPIs eu estou faltando, e automaticamente você já sabe o que vai acontecer. Enviar esse dado para o meu gestor. Isso vai evitar que o acidente aconteça? Não. Mas isso vai evitar o quê? A supervisão. E como isso vai estar acontecendo em tempo real, através da nuvem, né, ou de IoT, eu posso muito bem chegar para o cara e dizer, vem cá, tu tá sem teu EPI aí, cara, pode voltar para a base. É muito diferente de eu ter que estar fazendo supervisão o tempo inteiro. Outro produto que nós fizemos foi esse daqui. Esse daí é um dos que a gente está, né, conversando com o pessoal da Marinha. Foi lá para o SPOM também. É o Pickup System. A questão da garrazinha. Ao invés de a ideia é pegar essa garra, acoplar um hexacóptero e essa garra ela carregar sensores para determinados locais. Ou carregar ou buscar. Então, se a gente for pensar isso do ponto de vista de uso militar, né, em vez de eu mandar um cara e deixar um determinado sensor, isso aqui é tudo construído a partir da manufatura aditiva, né? Um determinado sensor tomar um tiro, não. O drone vai, deposita o sensor em determinado local estratégico e volta. Esse sensor pode ser um sensor de qualquer coisa. De maneira análoga, se o drone precisar voltar lá, ele vai lá, pega o sensor, traz de volta. Então, aí tem um passo a passo, né? Garrazinha, e sim, o sensor ele tem, a gente acoplou uma câmerazinha para que ele veja, então ele também olha, né? Professor, Oi. posso só fazer uma contribuição? Foi apresentado uma ideia similar numa conferência de IA no ano retrasado, se não me engano, na Europa. Eles utilizando essa ideia para levar alimentos a locais de difícil acesso. Uhum. Então, eles utilizavam o drone assim, no mesmo formato, com essa ideia, e ganchos para levar, dado a localização, eles levavam o alimento utilizando essa ferramenta. Achei muito bacana. Obrigado, Ivan. A gente faz isso aqui há quantos anos, Danilo? Tem uns 3 anos. 3 Pronto. anos, eu acho.
Para você ver, Gilvan, como a gente está na frente da Europa. Pois é. E, né, ninguém sabe. Então tá aí, ó, aí isso é o passo a passo, né? Isso é ele pegando justamente um modelozinho de sensor, né? Então o sensor ia embarcado dentro desse retângulozinho verde. Então a ideia dessa garra é essa, né? Até a gente conversou também na apresentação da Paula a possibilidade da gente escalonar, né? Essa garra para mais ou para menos, enfim. Então a ideia, o conceito é esse. A gente precisa melhorar isso se a gente quiser fazer o uso, assim como o Gilvan falou, seja para alimento, seja para militar, seja para guerrilha urbana, né? Enfim, em vez de você mandar o cara lá no morro, você quer deixar uma câmera para saber onde é que o cara está fazendo alguma coisa. Você não vai mandar um policial lá que o cara vai tomar bala. Manda o drone. Então, isso hoje já é possível ser feito, né? É possível e é bem mais simples. Então, bom, isso daqui era o que eu queria mostrar para vocês agora. Agora, do ponto de vista de manufatura aditiva, eu vou mostrar para vocês 2 programinhas, tá? Para vocês terem alguma noção. Deixa eu voltar. New Share. Vamos para cá. Screen. Trocou aí a tela? Sim, trocou sim. Trocou, pronto. Sim. Pronto. Esse fatiador aqui, quando eu falo para vocês do build setup, esse aqui é o primeiro fatiador que eu aprendi a mexer. Eu acho que é o fatiador mais simples de todos. Chama-se Slicer, com um 3zinho aqui, tá? Então, eu vou mostrar para vocês mais ou menos as coisas mais importantes, caso vocês se interessem ou vocês queiram mexer, enfim, desejem, ou para que vocês também não fiquem viajando muito quando vocês sabem, pô, quero aprender a mexer, vocês entendam. Todos os fatiadores, eles funcionam basicamente da mesma maneira. Aqui, por exemplo, eu tenho um dos modelos de Face Shield que a gente produziu. Tá? Então, aqui vocês estão vendo ele. Né? Ele era como se fosse um óculos, uma viseira. Então, imprimia ele, acoplava depois aqui o acetato. Então, a gente fazia os furos aqui, 1, 2, 3, 4. E aí você criava a barreira física, né, mecânica, contra justamente as partículas as gotículas de saliva. Então, muito bem. Para que vocês entendam, então aqui eu vou adicionar o que eu quero adicionar, né? O arquivo STL. Então, ó, aqui tem as minhas brincadeiras, né? Então, todos os arquivos são arquivos chamados de, né, STL, ó, Stereolithograph, tá bom? Então, é o arquivo padrão para abrir em fatiadores. E aí vamos aos parâmetros. Primeiro, quando vocês forem trabalhar com fatiadores, parâmetros que são de extrema importância: a altura da camada e a altura da primeira camada. O que é isso, Daniel? Vamos ver aqui o que é isso. A primeira camada, essa first layer weight, é a camada em que essa sua pecinha aqui, ela vai se aderir à cama. Ó. Esse desenho que eu estou vendo aqui, ó, é a cama. Então, a primeira camada vai ser uma camada que vai ser inicial, vai vir antes dessa peça e que vai servir para como se fosse que essa peça ficasse colada em cima dela. Ou seja, se a minha primeira camada ela for falha, significa que a minha camada ela não vai aderir. Tudo bem? Então, o meu primeiro parâmetro é a altura de primeira camada. Em seguida, é a altura de cada camada. Então, a layer weight vai ser a altura que cada camadazinha dessa daqui, da minha máscara, vai ter. Igualzinha que nem tem aquela xícara. A gente vai ver isso já já. Então, eu estou mostrando aqui em outra perspectiva, tá bom? Bom, segundo parâmetro muito importante é esse daqui, o infill. O infill significa o preenchimento da sua peça. Então, se eu quero uma peça que ela tenha muita flexibilidade,
pouca flexibilidade. Então, isso vai depender da quantidade de preenchimento que essa peça vai ter. Quanto mais enfio, quanto mais preenchida a peça for, também será maior o tempo de impressão. Quanto mais camada eu tiver, por exemplo, se eu colocar aqui 0,1, significa que eu terei mais camadas, concorda? Eu terei mais pavimentos a construir. Então, quanto mais camadas eu tiver, maior o tempo de produção, maior será também a qualidade da minha impressão. Do mesmo jeito é aqui o meu enfio. Quanto mais preenchimento eu tiver, mais caro sairá a minha peça, né? E também mais pesada a peça será, menos quebradiça. Então, se eu estiver falando de eu construir um busto de um determinado, sei lá, eu quero fazer um busto de um Batman. Será que esse busto ele precisa ser pesado ou ele pode ser oco por dentro? Se eu quiser que o busto seja oco por dentro, não vou colocar preenchimento interno nenhum. Então, é 0%. Mas se eu quiser que ele seja bem pesado, 100% de preenchimento. No caso aqui do meu óculos, do meu face shield, se isso aqui for sem preenchimento, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai ser como? Mole demais. Então, vai ficar muito flexível. Vai se quebrar com facilidade. Então, ele tem que ter algum preenchimento aqui. Então, dependendo, por isso que eu digo a vocês, cada objeto é uma configuração distinta. Outra coisa que é muito importante para a gente é olhar isso daqui, ó, velocidade. Veja que a velocidade ela é medida em milímetros por segundo. E olha quantos parâmetros de velocidade a gente tem, pessoal. Velocidade de perímetro, velocidade de preenchimento, velocidade de suporte. Porra, eu preciso saber disso tudo. Mas minimamente, se você não quiser mexer nisso daqui, você precisa saber de duas coisas. Primeiro, qual é a velocidade que você vai ter entre quando ele estiver fazendo as camadas e quando ele não estiver imprimindo. Esses dois parâmetros aqui são muito importantes. Porque esse aqui vai ser o parâmetro, não é? De impressão. Esse aqui vai ser o parâmetro de quando ele não estiver imprimindo. Ora, quando ele não estiver imprimindo, a velocidade não precisa ser baixa. E quando ele estiver imprimindo, né? Então, essa é uma outra opção. Aqui, onde eu escolho, onde o Danilo tinha 57 milhões de configurações. Olha aqui, ó. Quantidade de cor. Eu tinha que digitar a cor, o diâmetro do meu filamento, a temperatura do meu extrusor, se vai estar em 200, se vai estar em 250, em 240, em 230, na primeira camada, nas outras camadas. A minha câmara vai estar em quanto? Em 70 na primeira camada, em 60 nas outras camadas, e assim sucessivamente. Então, olha, só para fazer isso aqui é um saco. Tá? Depois você acaba fazendo tudo muito rápido. Você pega o jeito. Daniel, Então, ó, oi. Eu enviei para você aí. Eu estou imprimindo uma peça aqui agora. Ela está exatamente na parte de enfio. Eu enviei para você aí, ó. Esse aí está em 10%. É só para o pessoal ver, né, ó, como é que é a construção da peça. Tá, vou salvar aqui. Aí vamos lá. Além disso, eu tenho outras opções de visualização que é para que eu tenha ideia de como funciona ou como vai funcionar a impressão. Eu tenho essa possibilidade, e aí prestem atenção. Quando a gente fala que há perdas no processo de manufatura aditiva, eu já vejo onde a perda acontece. Quando eu vou imprimir, vocês estão vendo que está tendo aqui um rabisco do lado. Pronto. Esse rabisco aqui, ó, é a primeira perda da minha peça. Quando a impressora ela começa a funcionar, ela vai fazer esse contorno aqui. É como se fosse uma espécie de teste, né? Para saber se está tudo ok, com extrusão, com aquecimento. É a parte de, vamos supor, pré-camada. Então, ela faz esse contorno aqui e depois ela começa a imprimir a primeira camada. Pode falar. É como se ele fizesse um bloco para depois lapidar, né? Exato. Mas essa parte daqui, ó,
ela não está ligada com a máscara, tá? Você veja que Não, não está não, ligada. não, Pablo. Esse tipo de impressão não é por bloco, não. Ele não esculpe, não. Ele Ele não esculpe. deposita. Ele deposita, ponto a ponto. Isso daqui Ah, show, show. isso daqui é um traço. Aí Quando, depois... quando o Daniel for mostrar essa parte aí de layers, aqui no aba que tem aqui você vai entender no melhor. canto esquerdo, aí você É. vai ver melhor como é que funciona. Valeu. Ele imagina como se fosse um tubo de maionese, você passando um fio por aqui, ó. Você passou um fio do tubo de maionese por aqui, tá bom? E aqui no meio não tem nada ainda. Aqui é só um contorno de um tubo de maionese. Pronto. Então aqui você já perdeu essa parte aqui, ó. A primeira perda do processo de manufatura aditiva. Bom, aqui é como ele vai me mostrar como vai acontecer a impressão, ó. O que é que eu estou vendo nessa visão daqui? Aqui eu estou vendo, ó, que, por exemplo, essa parte rosinha aqui, ela vai ser uma parte um pouco mais vazada, tá? Então, eu estou vendo que aqui vai ser, ó, um pouco vazado, com alguma profundidade. E a parte externa amarela vai ser a parte, né, sólida da minha peça. Então, aí, Pablo, onde você começa a diferenciar o que é um pouco mais vazado, o que é um pouco sólido, entendeu? Sim, sim. E aqui, veja, onde eu vou ver as camadas, talvez aqui seja até melhor, Danilo, nesse daqui. Pronto. Eu não disse a vocês que era camada por camada? Ó, prestem atenção aqui. Tá vendo aqui que tem 0,35? Onde eu estou circulando aqui, ó. Essa daqui é a primeira camada. Ó. Ele fez esse caminhozinho, demarcou, tá tudo ok com extrusão, com temperatura, com tudo. Agora ele vai desenhar esse contorno daqui. Essa é a primeira camada da minha máscara. Se essa primeira camada aqui ela não aderir, não vai funcionar meu produto. Então, depois o que acontece? Ó? Vão acompanhando. Ó. Camada, ó. Camada por camada. Ó. Andaime por andaime. Estão vendo que está subindo? Sim, dá pra ver. Pronto. Então, é assim que vai funcionando. Ó. Legal. Então, o que acontece? A impressora vai fazendo isso aqui, ó, esse caminho. Imprime e volta. Imprime e volta. Então, ela vai fazendo... É uma dança. Vai e volta. Vai e volta. De modo que, ó, conforme eu vou subindo a minha edificação, até aqui eu consigo ver. Então, o legal é que, ó, eu saio da primeira camada, que é a camada 0,35. Daniel, por que é 0,35? Porque eu disse que a minha primeira camada seria 0,35 milímetros. E depois eu vou acrescentando 0,2 milímetros a cada uma delas. Presta atenção. 0,35, 0,55, 0,65. É cada alturazinha, ó. Cada andaime. 0,95, 1,15, 1,35, ó. Então, eu, inclusive, tenho como calcular quantas camadas eu terei. Afinal, eu tenho como saber, né? Se eu coloquei que a primeira era 0,35 e as demais são 0,2, é fácil. Até chegar no final. Mandei um vídeo aí para você, Daniel. Tá bom. Aí, ó. Aqui eu posso ver do mesmo jeito, ó. O material ficando cru e aqui ele vai sendo construído. Então, esse é o primeiro fatiador que o cara aprende a mexer. Vamos para o fatiador da própria impressora, que é o que eu uso hoje em dia. Que é esse daqui, o fatiador da Creality, Slicer. Isso aqui já é bem mais simples de aprender. Mas o que eu aprendi no outro? Porque no outro, você acaba tendo que mexer em todos aqueles parâmetros e aí você acaba dominando os parâmetros. Então, eu sempre digo, comece mexendo no Slicer. E aí você acaba entendendo o que são todos aqueles parâmetros. Aí aqui no Slicer, veja que a interface ela é bem mais amigável. Você já vê de cara aqui, ó, a camada, né? Aqui você já não vê negócio de primeira camada. Aqui você só vê, ó, camada.
Você já vê a densidade aqui também, ó. O fio, você já vê temperatura, né? E a temperatura geral e temperatura da cama, temperatura geral e temperatura e velocidade. Pronto. E aqui você já disse se você quer andaime ou não, suporte ou não. Acabou-se. Ou seja, é muito mais fácil. E tem um detalhe. Você pode, se você quiser, também tem modelos já, setups prontos para fazer impressões rápidas. E você também seleciona o tipo de impressora que você tem. No meu caso é a Ender 3. Detalhe, diferentemente daquele, essa daqui, ó, já lhe diz quanto tempo de impressão, quanto você vai gastar de material e quantas gramas. Isso aqui é muito bom para você calcular seu custo de impressão. Você só acresce isso aqui, o seu gasto com a sua energia elétrica e a depreciação do seu maquinário. Acabou-se. Por que está tão alto assim para fazer 2 masters, Daniel? Porque aqui eu estou utilizando a minha configuração para imprimir peças de qualidade. Né? Isso aqui não seria assim, né? Longe disso. Isso aqui era para vir com uma coisa desse jeito. Quando eu vou colocar ali 0.3, aumentar as camadas, isso já cai de maneira drástica. Se aumentar ainda mais, ó, já não vai deixar, por quê? Porque a velocidade está muito alta. Ó, aí ele já vai avisando, ó, tem alguma inconformidade. Ó. Eu tenho uma camada muito alta para essa velocidade que eu quero. Não pode. Então aqui já é um programa muito mais intuitivo. Aí tem um detalhe. Vamos lá. Vou botar esse aqui. Deixa eu gerar aqui o negócio dele. Pronto. Aí, claro, eu posso aumentar, diminuir, enfim, eu posso fazer todas as escalas. Então, basicamente é isso, né? Basicamente é isso. Deixa eu ver os vídeos que o Danilo botou aqui para passar para vocês, que ele está imprimindo lá. Ó, tu virasse, Danilo, aí ficou meio ruim. Isso. Tá vendo aí? Sim, tá dando Sim. pra ver. Sim, dá para ver tranquilo. Essa parte aqui que o Danilo virou, ó, com esses xizinhos aqui dentro, é justamente a parte de preenchimento, ó, o enfio. Para dar dureza à peça. Ó, tô vendo que tem aquele, ó, vou botar de novo, o arredondadozinho, ó. Ele faz uma marcação ali. Essa marcação é a pré-produção, para saber se está tudo certo. Certo? Uma maneira. Pronto. Vou botar aqui. Então, ó, a gente vê aqui, ó. Aqui está o eixo Z. A gente até está vendo aqui, ó, o parafuso sem fim dele. O eixo Y vai se mexer, né? Aqui está o eixo Y, ó, aqui embaixo. E esse daqui é o eixo X. Tá? Então, ela está se mexendo aqui no Y. Ó, aqui o enfio, ó. Isso aqui é o preenchimento da peça. Ó. Aqui você vê o bico. Aqui embaixo. E aí, ó, o que acontece é o seguinte. Deixa eu ver se tem uma outra imagem aqui que me ajude. Pronto. Esse tubozinho branco é por onde vem o PLA, que está conectado aqui em cima, né? Então, o PLA ele vem por aqui. Aqui dentro ele é derretido,
derretido, e aí ele é extrusado exatamente, dá até para ver, ó, aqui, ó. Aqui você pode ver que está saindo um fiozinho derretido. Então, esse fiozinho é conectado, né, branco ao PLA, ele é trazido até aqui. Acontece aqui o derretimento nessa câmara superaquecida a 200 graus. Quando ele chega aqui, ele se derrete no formato da peça que você desenhou. Então vejam que é bem lento. Ó. Ele sai construindo andaime por andaime. Ok, pessoal? Era isso que tinha para falar para vocês. Ei, professor. Muito legal, cara. Se o senhor me permite, só para poder complementar, aqui na empresa onde eu trabalho, a gente está desenvolvendo alguns produtos. E tem, inclusive aqui na minha mesa, tem um produto que foi feito com manufatura aditiva, né? Aí eu só queria mostrar Claro. que a gente está desenvolvendo o produto, né? São as partes mecânicas, né? Um acionador. E tudo isso aqui foi feito com manufatura aditiva, né? Com impressão 3D. Legal. Olha aí. Muito bom. Bem, alguém quer fazer alguma pergunta, professor Daniel? Tá tudo bem? Alguma dúvida? Agora é a hora de vocês que quiserem conversar. Eu tenho uma dúvida. Quais são, sei lá, tá vendo que o negócio faz 1000 peças, 1000 coisas aí, 1000 possibilidades, né? Quais são os riscos aí de utilização, né? Por exemplo, pode ser que ela esquente muito. Você tem uma em casa, né? Então, no caso, você já deve ter passado algum episódio, alguma coisa assim do tipo, né? Ou então, pelo menos, já se fez alguma pergunta. Cara, o que aconteceu comigo eu me queimo muito, porque acaba tocar naquele bico, você leva uma queimadura de 200 graus, quente pra cacete ali. Você também se corta muito, porque quando você vai tirar a peça da cama, normalmente você pega com a espátula ou com uma tesoura, ou com um estilete. Então, assim, mas do ponto de vista com relação ao superaquecimento dela, na verdade, como eu disse, ela é uma máquina de extrusão. Ela é projetada para ter calor. Então, assim, não há ainda conhecido risco, por exemplo, de explosão ou coisa que o valha. Você tem riscos de ordem, assim, mecânica. Corte, queimadura, esse tipo de coisa. Entendi. Eu vi um documentário um tempo atrás também do caso que você comentou, que a galera tava fazendo nos Estados Unidos arma, né? Isso. O cara tava jogando na Deep Web como se fosse um scriptzinho, um modelo para você fazer uma arma, você conseguia fazer em casa. E eles não tem nem legislação ainda ao certo para tratar isso. Começaram a se identificar, né? Exato. Então, no caso, é tranquilo de fazer mesmo, né? Você deixa montando, ela vai falar, vou te dar uma pistola em 12 horas, por exemplo. Ela vai montar. Exato. Caraca. É justamente sobre isso que eu ia perguntar, se já tem alguma legislação, alguma coisa que impeça. Não. Acho que não, né? Como você já mesmo comentaram, cara. Não tem, porque não se fala disso ainda no Brasil. Aqui no Brasil não se conversa sobre isso, ninguém conversa sobre isso. Eu acho que é uma questão que afeta o mundo como um todo, e o Brasil mais ainda, né, devido ao nosso atraso, à nossa ignorância, né, de muitos, é que assim, a estrutura das organizações não está dando conta, né? As organizações já secularmente instituídas literalmente estão sendo atropeladas pela tecnologia, né? Então, a gente vê isso, por exemplo, eu tenho um amigo que é coronel da PM, é o chefe do Estado-Maior-Geral da Polícia, e ele falou, Marcos, todo dia de manhã, 8 horas da manhã, vem um oficial, um major, um tenente-coronel, me reportar como foi a noite anterior, né, no Rio, né? Número de assassinatos, número de latrocínios.
E assim, 90% do que ele me traz, eu já estou sabendo. Já chegou o meu conhecimento. Quando ele me traz 8 horas da manhã, eu já sei de tudo, né? Então, quer dizer, ou porque eu recebi por WhatsApp, ou porque saiu ou porque eu vi no Facebook, ou porque... Então, você vê, há uma estrutura instituída, né? Só que a estrutura ela não dá conta, a tecnologia ela atropela a estrutura, né? E isso acontece em vários setores, né? Isso acontece em várias... se você for fazer um processo... Aí é claro que assim, hoje em dia tem esse conceito de Lean Startup, né? Justamente para ser uma coisa mais rápida, mais fluida, né? Porque se você for criar um produto e levar em consideração todo aquele ciclo de vida do produto, quando você lançar, ninguém mais precisa daquele produto, né? A tendência já mudou, o mundo já evoluiu, né? Mas então eu vejo que esse é um problema muito sério, né? Você vê há algum tempo atrás, né, 2 anos, 3 anos talvez, a crise que houve dos taxistas com o Uber, né? Então, quer dizer, aí o pessoal que vai julgar, que vai ver a legislação, ações, quer dizer, nem há legislação para isso. Espera aí, o cara está dirigindo o Uber, ele é legal ou ilegal? Nem há legislação para isso, né? Então, você vê, a tecnologia, ela proporciona, ela quebra, né? Há uma quebra de paradigma, ela proporciona novas possibilidades e é o que o Daniel está falando, né? E o que o Gilvan pontuou também muito bem. Eu acho que, literalmente, nós somos atropelados por essa... nós somos atropelados, somos levados a reboque a esse avanço da tecnologia. E isso é uma coisa muito grave. Eu acho que foi até na aula da Paula que eu comentei, não me lembro, né? Essa questão de armamento e tal. Ninguém está preocupado com isso, e deveriam estar, né? Você vê, eu coloco uma central dessa de montagem e impressão, né? Eu consigo imprimir um fuzil, um FAL, uma pistola lá no morro, né? 24 horas produzindo arma. Então, você imagina, né, a vulnerabilidade que nós estamos expostos, né? Então, acho que tudo isso são questões que a gente precisa... Aí, ó. Aí, ó. Esse aí Só para vocês verem aí, ó. Uma Thompson. Esse modelo aqui, eu ia mostrar para vocês, mas eu achei que poderia pegar mal, né? Aí eu acabei apagando. Mas aí, já que a gente está discutindo isso, eu fui atrás. Esse site aqui, pessoal, tem que mostrar mesmo. O My Manufactory, porra, aqui vocês encontram tudo que vocês imaginarem, cara. Tudo. Todos os projetos que vocês quiserem, praticamente vocês já vão encontrar prontos aqui. É por isso que eu digo, a manufatura aditiva, em tempo que ela vem para auxiliar para porra, ela também vem para avacalhar, se você quiser. Como tudo, né? Como toda tecnologia, né? Agora preste atenção. Published 4 years ago. 4 anos atrás, o cara já tinha publicado isso aqui. 4 anos atrás. 2016. E tá aqui, ó, aberto para download. Veja a quantidade de peças, ó, como eu disse a vocês, ó. Peça pra cacete, ó. Cartucho, não sei o quê. Olha as balas aqui, velho. Olha as balas aqui, velho. Aqui, ó. Completamente funcional, ó. Completamente funcional. O negócio é muito sério. Aí, Marcos, você que entende. Olha aí, você sabe que essa porra funciona. Aí, ó. O negócio é pior, tá pior do que eu imaginava. Aí, ó. E como essa, tem várias. Aí, ó. Aí você pega agora que tem uma impressora doméstica que faz extrusão de material metálico. Aí a parada vai ficar muito séria mesmo. Exatamente. É o tamanho do problema. Então, como esse site aqui, ó, tem também esse outro aqui, ó, o Thingiverse. Esse aqui é um pouco mais, tem coisas mais de brincar e tudo. Ó. Você já viu um Baby Yoda aqui que eu já imprimi, né? Mas, ó, algumas printable masks, olha. Mas tem coisa, você encontra muita coisa aqui. Se você colocar aqui guns, ó, vai começar a aparecer. Tem algumas de brincadeira, ó. Aqui você já vê que as coisas são mais, porque o My Manufacturer é uma coisa já mais profissional, ó. Uhum. Mas, velho, os caras não brincam em serviço.
Agora, por exemplo, ó, eu vou falar para vocês, ó. Se eu quiser imprimir um negócio de qualidade, quem conhece Star Wars, ó, aqui eu fiz um BB-8, Caraca. Maneiro. aí eu pintei do meu jeito e tudo, não sei o quê. Se você quiser, você da computação, ó, você pode fazer aqui um servo, botar um servo nele, fazer com que ele fique andando de um lado para o outro, a cabecinha dele mexa. Então aqui você coloca um Arduino e começa a brincar com ele, pô. Você pode automatizar suas peças, você pode fazer o que você quiser, cara, com um robozinho desse. E você, no próprio no Thingiverse ou no My Mini Factory, você já tem robozinho que é próprio, feito o AI, e já é próprio para que você faça o assemble dele e você já introduza servomotor, não sei o quê. Então, galera, vocês que já trabalham com isso, que são melhores do que nós na engenharia, vocês estão dormindo no ponto aí. Vocês deveriam estar bem mais na frente do que a gente. E vocês já largam na frente, que vocês já sabem programar. A gente entrou de gaiato nisso, né? Eu e Danilo. É verdade. E o mais interessante é que a gente não, cara, a gente não vê isso em lugar nenhum. Assim, claro, se eu for pesquisar a fundo, eu vou encontrar lá fora, mas aqui é uma coisa absurda até de se comentar. Você tem conhecimento disso? É justamente por isso que eu chamei o professor Daniel, justamente para a gente começar a discutir esses assuntos, né? Aqui é a Casa da Engenharia do Brasil, né? Casa do Engenheiro Militar. Então, eu acho que não haveria lugar mais adequado para a gente suscitar esse debate, essa discussão, né? É engraçado que eu acho que legislação não resolve esse problema específico. Pois é. Uma questão de tecnologia ajudando tecnologia, mestre. Fazer modelos de deep learning que entendam se o que o cara está querendo produzir já no software que comanda a impressora é ou não é algo potencialmente perigoso e inibir. Por exemplo, deep learning... Eu ia até comentar isso aí. São por trás dela mesmo, que alguns modelos de machine learning, deep learning, principalmente que se usam autoencoders, você não sabe como a máquina aprende de verdade. Então tem uma discussão, inclusive, de ética em cima do próprio modelo de machine learning, somente esse learning. Entendi. É muito interessante essa discussão. De repente, o teu trabalho pode ir por aí, hein, Ivanildo? A gente pode pensar num trabalho aí com o professor Daniel. O que você acha? Você estava correndo atrás de um trabalho, de repente a gente achou aí um... O que você acha? Learning. Cortou o áudio dele. Está um barulhão aqui na rua. Mas o que você acha, Vanildo? De repente a gente consegue fazer algum trabalho interessante aí, junto com o professor Daniel, essa questão de manufatura aditiva, machine learning. O que você acha? Pode ser uma ideia, mestre. Eu acho Hoje que pode ser uma ideia, né? Muito enrolado no trabalho. Talvez se a gente pudesse marcar um papo quinta-feira. Acho que pode sair alguma coisa daí. A gente pode fazer uma discussão interessante sobre isso. Pode ser. É bom. Então, meus amigos, então é isso, né? O que eu sempre falo, a gente tem que achar o lado doce do limão, né? Procurar achar. Então, assim, essa pandemia está nos colocando aí uma série de desafios, né? Mas, por outro lado, nos proporcionou essa manhã maravilhosa com o professor Daniel, né? Que veio nos dar essa aula. Eu não conhecia, 90% do que ele falou eu não conhecia, porque não é a minha área. Então foi bom. Porque a minha área é modelagem matemática, eu não trabalho com isso. Então aprendi muito, tenho certeza que muitos aqui aprenderam também, né? E assim, não é que seria impossível trazê-lo ao Rio para dar essa aula, mas seria muito mais difícil, né? Se não fosse essa questão da pandemia, essa aula remota e tal, seria muito mais difícil, né? Ver passagem aérea para ele, hospedagem. Não seria impossível, até porque já conseguimos, né? No SPOM conseguimos trazê-lo para dar palestra, mas aí envolve uma burocracia muito maior, tem que ser feita com planejamento, é muito mais... E essa aula não, falei com ele semana passada, Daniel, quer falar? Não quero. Pá, mandei o link, ele está falando, né? Então, a tecnologia nos traz essas facilidades, né? E graças a essa questão das aulas remotas,
nós estamos tendo essa possibilidade que eu não tive em outros períodos, né? O que eu acho uma coisa maravilhosa, né? Poder trazer esse conhecimento de fora para dentro do nosso instituto, tá? E aí outra coisa que